Olá, saudações aí aos meus seguidores da minha página, parentes, amigos, vizinhos, colegas aí no geral, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre cada coração, que Deus abençoe as nossas vidas, né? A minha vida precisa ser abençoada por Deus também, graças a Deus. Vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus, lembrando que se você não puder acompanhar a leitura ao vivo, esse vídeo estará disponível aqui na minha linha do tempo, aqui na minha página no Facebook, para que você possa assistir quantas vezes você quiser e gravar a Palavra de Deus no teu coração, né? Gostaria que você convidasse também parentes, amigos e outros mais que quisessem também acompanhar a leitura da Palavra de Deus, porque para mim, que passei pelo vale da sombra da morte, hoje eu entendo o valor que tem a Palavra de Deus. É a coisa mais valiosa dessa vida. Vale mais do que todo o ouro desse mundo. Vale mais do que casa, carro, trabalho, empresa, família. Esse é o valor que tem a Bíblia Sagrada. Porque ela aponta o caminho da salvação e nos ensina como andar nesse caminho. Certo? Talvez alguém não dê o mesmo valor para a Bíblia Sagrada, para a salvação. Talvez alguém ainda esteja preocupado demais com as coisas dessa vida. Mas as coisas que virão do outro lado da vida... Bom, enfim. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, para a nossa meditação. Título da leitura: Segunda multiplicação dos pães. Capítulo 8, versículo 1, que nos diz assim: Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentassem no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinha também uns poucos de peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram, e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 alcofas. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. O fermento dos fariseus, versículo 10. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para a outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha
não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. A confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros: Elias, mas outros: um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Eu vou ler o versículo 29 novamente. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Cada um deve levar a sua própria cruz. Versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora
se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam o reino de Deus com poder. Capítulo 9, versículo 1, é este que foi lido agora. Vou ler novamente. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. A transfiguração. Versículo 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes em extremo, brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. O jovem lunático, versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correram para ele e o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que disputais com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele escuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe:
desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aleluia! O maior no reino dos céus. Versículo 30. E tendo partido dali, caminharam para a Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. E chegou a Capernaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quem não é contra nós é por nós. Versículo 38. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. Versículo 38 novamente. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Os escândalos. Versículo 42. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado
do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O divórcio, capítulo 10, versículo 1. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. Versículo 10 novamente. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Jesus abençoa os meninos. E traziam-lhe, versículo 13, e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. O mancebo rico, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom?
ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. O pedido dos filhos de Zebedeu, versículo 32. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se, e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Versículo 32 novamente. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se, e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, quereríamos
que nos fizesses o que pedimos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: conceda-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O cego de Jericó, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Graças a Deus, aleluia. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra que foi lida e pelas vidas de cada pessoa, meu Deus, aqui no Facebook que estão nos acompanhando e que hão de assistir também este vídeo, acompanhando a leitura da tua santa palavra. Deus poderoso, que esta palavra maravilhosa possa encontrar boa terra no coração deste amado e querido seguidor, amigo, parente, vizinho. Meu Deus, que a tua palavra encontre boa terra neste coração e que o teu Espírito Santo possa produzir, ó Deus, o despertamento necessário para o arrependimento e a salvação das almas. Deus maravilhoso, abençoa as nossas vidas, abençoa o nosso lar, a nossa família, meu Deus, porque nós precisamos do Senhor na nossa vida. Senhor, fica conosco, nos guarda, nos livra de todo mal. Abençoa os nossos familiares também, que possam ser alcançados pela tua misericórdia. É o que eu te peço, meu Deus, em oração.
e te agradeço com fé no nome poderoso de Jesus, nosso amado Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Está aí, graças a Deus, mais 3 capítulos do Evangelho de São Marcos, né, para a nossa meditação. Quem não pôde acompanhar ao vivo, acompanha aqui na minha linha do tempo, vai estar salvo lá o vídeo. E que Deus abençoe a todos. Não deixem de assistir os vídeos anteriores. Se você perdeu um dia dessa leitura toda que nós estamos fazendo até aqui, você perdeu muita coisa. Volta lá naquele vídeo, naquele dia que você não assistiu, e leia, acompanha conosco a palavra de Deus, que eu tenho certeza que a bênção maravilhosa do Senhor Jesus vai te alcançar também. Que Deus abençoe a todos vocês, né? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.